Os desafios da advocacia. Hoje eu quero falar para vocês um pouco da minha experiência de 23 anos como advogado. E aí já passei por poucas e poucas. Eu comecei lá no contencioso de massa, fazendo petições, ganhando um valor pequenininho, fazendo 10, 20, 30 petições por dia. Eu me recordo um escritório que eu tinha que receber as publicações, isso foi há mais de 20 anos, tá? Eu recebi em papel, exatamente, da ASP. Recortar as publicações, colar umas fichas, o cliente principal era uma seguradora, então eu tinha que colar umas fichas. Aí eu ia fazer as diligências pelo interior de São Paulo, por Santos, eu viajava o interior inteiro, voltava de tarde, fazia os prazos, pegava o ônibus para o Foro Central e protocolava. Às vezes eu chegava lá faltando 5, 10 minutos para o fechamento, eu ficava na escada e aí eu ia protocolava. Então eu já passei por poucas e boas. Depois disso, trabalhei em escritórios boutique, trabalhei em sociedades anônimas, trabalhei praticamente em todas as áreas, ou pelo menos tive contato com todas as áreas do direito. Quais são os desafios do advogado hoje no Brasil em 2024? Alguns continuam os mesmos. O primeiro deles é saber lidar com prazos, saber se organizar com prazos. Eu acho que esse é o maior desafio do advogado. Entender a importância disso. Às vezes, na ansiedade de resolver um prazo, ele faz um protocolo com menos qualidade que devia, não aproveita o tempo. Ou o contrário, deixa para a última hora, procrastina, e era um caso muito importante, e o que ele faz? Faz ali em cima da hora de qualquer jeito. Outra coisa que eu acho que é o segundo inimigo do advogado, e isso eu acho que é eterno, o cliente. Eu tive um coordenador que ele era desembargador aposentado, um senhor já de idade, muito, muito experiente. E esse senhor ele me disse o seguinte: Lucas, o pior inimigo do advogado é o cliente. O cliente mente para o advogado, o cliente fala que tem prova que não tem, o cliente aumenta o direito dele, ou seja, ele se arroga a ter um direito que ele não tinha. Então, você saber filtrar as informações do seu cliente, você saber diagnosticar o que é verdade ou não, saber o quanto você tem de força naquela causa, é uma coisa que um advogado experiente sabe, mas ele aprende isso com muito tempo. Ele aprende a ler as pessoas, a mentalizar o que aquela pessoa está pensando, mais ou menos o que ela está agindo. Hoje, com poucos segundos, eu sei a intenção das pessoas, eu sei se ela está mentindo, eu sei se ela tem uma causa. É lógico, às vezes as provas podem corroborar com o que ela disse e eu estar enganado, acontece. Mas na grande, na esmagadora maioria das vezes, eu já consigo identificar os problemas numa primeira conversa. Ou quando eu vou herdar a causa de alguém, eu olho as petições que foram feitas e falo, aqui vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Acontece isso. Bom, agora vamos para os problemas modernos. Eu acho que esses são os dois principais. Os problemas modernos do advogado se dividem em dois polos. Primeiro, se você tem escritório próprio ou se você é um sócio de um escritório. Se você tem um escritório próprio, os problemas modernos, com esse mundo agitado, cheio de informações, o primeiro deles é a gestão do tempo. Por quê? Você é o senhor do seu tempo. Você pode simplesmente falar, olha, durante a Copa do Mundo eu não vou trabalhar, não vou abrir o escritório. Ou, ontem dormi tarde, eu abro às 8, hoje eu vou acordar às 10. Todo mundo que liga das 8 até às 10 fica lá tocando telefone, você entendeu? Ou mesmo que tenha uma secretária, mas você não está lá para uma emergência. A maior dificuldade que eu vejo da pessoa que tem escritório próprio, ou são dois amigos, ou são pequenos e médios escritórios próprios, se é o dono do escritório, se é o sócio, um dos sócios majoritários do escritório, é gestão do tempo das tarefas e captação de clientes. Porque como você não tem um branding, uma marca muito conhecida ainda, os seus clientes eles dependem de relacionamento, de indicação. E hoje se modernizou o uso do tráfego pago, comunicação, posicionamento na internet. Isso tem sido um desafio para muitos advogados. Porque o direito, até da minha época de faculdade, e eu entrei na faculdade em 1997, tá, gente? Então faz muito tempo, aquela coisa, o direito é tradicional, os livros, não pode fazer marketing, o direito, você com sua sabedoria, você atrai os clientes. Isso hoje em dia não tem conexão com a realidade, tá? Hoje, tráfego pago é essencial para advogado, campanha de marketing. Uma outra dificuldade é a OAB fazer restrição nisso. Nos Estados Unidos, o Bar Association, que é a OAB de lá, até incentiva a competição entre os advogados. Tem propaganda de advogado na TV, no que seria a Globo, tudo quanto é lugar. E vê isso melhor. Aqui tem muitas restrições, tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Eu entendo um lado disso, que é não aumentar o número de litígios. Então, propagandas que visem o ajuizamento de demanda, elas
Acho que ela até pode ser restrita, mas muito pouca coisa, entendeu? Coisas muito apelativas. Eu acho que esse é o grande medo. Prometer resultado, eu acho que isso não pode acontecer. Mas você restringir também do modo como é restrito, fecha muito o mercado. Então você tem que saber fazer tráfego pago, saber fazer posicionamento. Esse é um grande desafio. E o último desafio, para ficar aqui com os mais, assim, os maiores que eu entendo, para esse advogado que é um advogado do escritório próprio, é o tal do chat GPT. Depois eu vou falar também de grandes escritórios. O chat GPT, hoje em dia, ele gera uma certa preguiça mental na pessoa, porque ele monta a estrutura da petição. Se você se debruçar só nisso, muitos erros sérios podem acontecer. Uma outra questão que está acontecendo relacionada ao chat GPT, vou até fazer um vídeo só sobre isso, é que antigamente o cliente falava assim: eu tenho um primo que é advogado, eu tenho um parente que está passando na OAB e ele tem uma opinião diferente da sua. Hoje não. Hoje eles perguntam para o chat GPT. O chat GPT é uma learning machine, é uma máquina de compêndio. Ela não individualiza, não pormenoriza exatamente as situações e ela pode levar a impressões erradas. Então, esses desafios são os desafios que eu vejo daquela pessoa que tem um escritório próprio, tem dificuldade de gerir o seu tempo. Às vezes, pega um cliente grande, esquece família, esquece alimentação, esquece se cuidar, tá colheira, tá fora de forma, às vezes começa o vício, pior ainda, cigarro, bebida. Isso é muito comum, porque ele tá sozinho, é um fardo para carregar. Lógico, ele tem uma liberdade, que eu vou falar agora da pessoa que trabalha em escritório que não tem. Agora eu vou falar outro polo da advocacia e os desafios. A pessoa que trabalha em escritório de advocacia como contratado, ou como associado, ou até às vezes como CLT numa empresa. Então, você se formou, você entrou num processo seletivo, virou trainee numa empresa ou num escritório, e entrou no escritório como advogado júnior, e assim que começa. O advogado júnior, ele entra com a cabeça baixa, né? Com a cabeça baixinha assim, e fica na dele ali, faz os prazos, aquela coisa toda. É o natural de um advogado júnior. E depois de um tempo ele vira advogado, advogado pleno ou advogado, depende da hierarquia que é colocada ali. E aí começa o jogo que ele começa. Ele já se sente que ele tem uma certa autonomia, ele tem uma certa experiência, mas qual que é o problema? Muitas vezes ele sente que o líder é fraco, que o líder é inferior a ele, ou que o escritório não estimula o crescimento dele, ou que ele não tem liberdade criativa que ele queria ter. E aí começam os desafios internos dos conflitos. E nesses escritórios grandes tem a chamada rádio peão, que é o lugar do cafezinho, que vai lá falar do chefe, do gestor. Isso é um problema de cultura. Tem um vídeo só sobre isso, cultura de empresas, né? Que uma das culturas que a empresa tem que ter. E o escritório de advocacia grande, ele é sim uma empresa, ele tem um viés empresarial, ele visa o lucro, apesar de ter ressalvas sobre isso, da OAB e tal, mas sim, você visa o lucro. Não é uma ONG o escritório de advocacia, ok? Embora ele possa fazer esse trabalho, não é uma ONG. Então, ele tem o direito de ter uma cultura que vise afastar murmuradores, afastar pessoas que ficam reclamando. Isso aí eu tenho um vídeo até exclusivo sobre isso. Depois, se quiser, eu posso deixar aí no card. Mas, enfim, voltando aqui. Então, esse é um desafio. Ele está lá no dia a dia dele. Um outro desafio grande é ele se perder na rotina. Então, o escritório, por exemplo, ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, o escritório promete que ele pode fazer. Aí tem uma aula importante, o escritório liga, não, você tem que voltar, você tem que fazer uma peça urgente, tem que fazer uma reunião, tem que fazer um protocolo. Então, aquilo que foi prometido não é cumprido, você não tem inteligência emocional para lidar com isso, tá? Você fica abalado com isso. A partir daquele momento você começa a ver aquele escritório como seu inimigo. E muitos advogados pulam de escritório em escritório, o que atrapalha também a formação de um currículo profissional decente. Esse é o grande desafio. Quando você sobe mais, você sobe para gestor jurídico, sobe para sócio, sempre vai ter o peixe maior, sempre vai ter aquele que fundou o escritório. Aí o seu desafio é, você já passou do operacional, você está entre o tático e o estratégico. E você quer dar informações estratégicas, você quer que o escritório mude o layout, você quer alguma coisa maior, e você é tolhido, e você fica pensando, será que eu devo sair para outro lugar? Por isso, grandes escritórios, que eu acompanhei de São Paulo, eles se dividem. Junta um grupinho de advogado, sai e abre sua própria banca. E às vezes vai à falência em menos de um ano. Ou não cresce nunca, fica estabilizado. Eles ganham menos do que eles ganhavam trabalhando. Aqui eu não estou pregando nem o empreendedorismo, embora eu seja um empreendedor e empresário, nem aquela pessoa que deve ficar na segurança de um escritório como associado. Não. Por quê? Porque existem dois perfis diferentes, existem naturezas de pessoas diferentes. O ponto é, com a inteligência emocional, com as ferramentas corretas,
Em qualquer um desses polos, você pode se dar muito bem. Você pode ter um escritório que você gerencie bem os seus prazos, capte bons clientes, tenha uma boa vida, uma boa saúde, uma forma física adequada, cuide da sua família. E aqui também, da mesma forma, você não seja dominado pela rotina do escritório, você faça um gerenciamento superior, você seja visto de uma forma respeitosa por todos os seus colegas, seja admirado pelos seus superiores. Existe como fazer isso, através das ferramentas de inteligência emocional, até do uso da tecnologia do ChatGPT, do uso de organização, de novos hábitos. E é por isso, gente, que eu quero falar para vocês hoje da minha nova mentoria, que é a Synergy Law. Eu desenvolvi, depois de 22 anos de advocacia, depois de estudar hipnoterapia clínica, programação neurolinguística, estudei todas as formas de desenvolvimento humano, behaviorismo, economia comportamental, eu desenvolvi uma mentoria chamada Synergy, que eu criei para ajudar todas as pessoas. Eu estou vendendo, eu tenho meus mentorados, é uma mentoria que é mais voltada para empresários, para CEO, para um seleto grupo, porque ele também tem network. E eu percebi o seguinte: meus colegas advogados que faziam sessões individuais comigo ou que desabafavam comigo, eles sentiam falta de uma mentoria específica, que trabalhasse inteligência emocional, mas que ali no tete-a-tete, no hot seat, na hora de fazer perguntas, eles pudessem falar de questões técnicas ou de questões que necessitassem de um sigilo muito maior. E aí o que aconteceu? Eu criei uma mentoria específica, que é a Synergy Law. A Synergy Law tem os mesmos pilares da Synergy. Então, você identificar todo o seu propósito, a sua identidade, você fazer o seu posicionamento, seu branding na internet, você identificar também a sua gestão financeira, a sua gestão pessoal, gestão de tempo, hábitos. Se você tem uma mentalidade de prosperidade ou se você precisa mudar essa mentalidade, a sua autoconfiança, os seus bloqueios, os seus traumas. A gente trabalha tudo isso, só que linkado com o dia a dia da advocacia. Esses dias eu li um livro que tinha uma informação muito importante sobre a obesidade nos homens. A obesidade nos homens é muito ligada ao seu trabalho. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a pesar 100 quilos. Hoje eu peso 78 quilos. Eu tenho 1,80 m. E era isso mesmo. Tipo, quando eu estava mais assim, estressado, tinha muitos prazos, tinha uma reunião grande, eu sempre comprava um chocolate, tomava um refrigerante ou comia mais rápido. E eu percebo agora que isso tudo era ligado ao trabalho. Só que isso não é responsabilidade necessariamente daquele escritório, e sim de como eu reagi aqui, porque outras pessoas reagiam melhor. Então isso, ou de outros escritórios, que eu trabalhei em vários, sou coordenador, enfim, tive várias funções. Mas o ponto é, aquela coisa que até o coach Paulo Vieira fala, que é 90% é como você reage a alguma coisa e 10% é o que aquela coisa aconteceu. Isso no mundo da advocacia é muito frequente. A gente reage muito mal às coisas. Tem escritórios, por exemplo, que tem colaboração, aí a pessoa critica a sua peça, você fica ali ruminando aquilo, ou você precisa criticar a peça, ou precisa mudar uma coisa de um sócio, fica com medo, não faz e fica ruminando aquilo. Todas as questões emocionais, se elas forem resolvidas, se você tiver ferramentas para resolver isso, a sua advocacia ela vai disparar. Eu garanto isso, porque eu estou vendo isso em alguns dos meus mentorados. Por experiência própria na minha consultoria, eu mudei a minha visão. Por exemplo, hoje eu faço parcerias com colegas que antes eu não faria. Muita coisa mudou. Então eu quero apresentar hoje, basicamente, uma forma de você superar os desafios da advocacia moderna, que é a minha mentoria, a mentoria Synergy Law. E a mentoria Synergy Law, ela não é uma mentoria aberta a todas as pessoas. Você precisa ser advogado com registro ativo na OAB. Você pode falar: Lucas, eu estou vendo, eu sou um desembargador, aposentado, sou um desembargador. Infelizmente, essa mentoria é só para advogados com a inscrição ativa na OAB. Por que isso? Às vezes o advogado no hot seat, na conversa direta comigo, e essas conversas são gravadas, ele vai querer fazer um desabafo sobre um desembargador que ele foi fazer a sustentação, o cara ficou podando ele durante a sustentação. Então, ela é fechada para o mundo e o universo dos advogados e das advogadas. Quando eu falo advogados, estou me referindo ao gênero masculino e feminino, obviamente. As advogadas passam por outros desafios que, ao ser pai e ter um bebê pequeno, eu entendo melhor agora. Como cuidar das suas crianças, como gerir a questão da gravidez, a pressão no escritório, os prazos. Eu conversei com muitas advogadas e estudei muito isso. A minha esposa não é advogada, ela é quiropraxista, mas ela engravidou e ela trabalhava com o corpo. Então, quanto tempo eu vou me manter trabalhando? Todos esses desafios eu também estudei para colocar nessa mentoria. Eu queria convidar vocês a conhecerem mais. E se você for advogado,
Se você se sente preparado para mudar de vida, que eu acho que é o principal, é você ter energia para isso. Se você não tiver preconceitos contra o desenvolvimento humano, programação neurolinguística e hipnoterapia, se você entender que o seu cérebro é reprogramado e que essa reprogramação vai te fazer muito bem, eu vou deixar um formulário aqui embaixo. É só você preencher esse formulário e a gente vai fazer uma entrevista pessoal. A gente vai fazer uma sessão e eu vou te analisar. Eu vou te analisar a fundo, eu vou te dar um plano de ação para a sua vida e talvez você possa entrar na minha mentoria se você cumprir os requisitos. Se for interessante para você também, porque são dois polos sempre, né, nessa relação. Eu gostaria de deixar claro para vocês que essa mentoria ela só visa aumentar a qualidade da percepção da mentoria Synergy para um grupo específico que é advogados. Eu atuo como mentor de todas as pessoas. A mentoria Synergy X continua aberta a todos. Mas como eu sou advogado, não faria sentido para mim, tendo demanda, e não abrir essa outra mentoria. As aulas da mentoria Synergy X, para vocês, seus mentorados, vai continuar no mesmo dia e horário. Vou usar um outro dia e horário da semana para dar essa mentoria específica. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu like, se inscreva. Se você está assistindo no Instagram, o link está na bio. Me siga para saber mais. E eu respondo mensagens, tanto nos comentários no YouTube, quanto no direct. Eu desejo um excelente final de semana a todos e nos vemos no próximo vídeo.